Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. O tema de hoje é unificação italiana e alemã. E o que é que a gente precisa saber sobre isso? Primeira coisa, vamos nos localizar no tempo. Então, de acordo com a nossa periodização da história, a gente diz que a unificação italiana e alemã vai ocorrer no século XIX, que está dentro da Idade Contemporânea, que se iniciou lá em 1789 na Revolução Francesa e dura até os dias de hoje. Basicamente, eles vão se desenvolver entre 1834 e 1871. E aí, minha gente, comecemos pelo título, né? Pelo amor de Deus, unificação italiana e alemã. Nesse ponto, a gente vai começar pela italiana. Quando eu digo unificar, é unir. Então, vou unir regiões que têm alguns traços em comum e assim formar uma nação italiana. Então, basicamente, esse conteúdo nós estamos falando do processo de formação de uma nação, de formação de um país, ok? E aí a gente vai continuar, e aí eu vou aparecer para vocês, todo mundo me vendo, e agora nós vamos aos detalhes dessa unificação. Então, no início do século XIX, a Itália era formada por diversos reinos e ducados, alguns dos quais mantidos sobre a área de influência austríaca, como assim, Jamile? Regiões como, acompanha aqui comigo, ó, a Lombardia, os reinos da Lombardia e do Vêneto, e regiões como Módena e Toscana, aqui, eram regiões que eram influenciadas pela Áustria, tá? Era, é um povo que se identificava com a cultura, vamos dizer assim, uma cultura italiana que ainda não era italiana, porque ainda não era um país, mas eles se identificavam mais com a galera do lado dessa região do que mesmo com a Áustria. E, no entanto, eles eram dominados pelo Império Austro-Húngaro. Até aí, ok, né? Além disso, a gente vai observar que essas regiões vão ser muito influenciadas pela questão dos nacionalismos. O que é nacionalismo? É uma ideologia que vai surgir depois da Revolução Francesa, e o sentido básico dessa ideia de nacionalismo é que a gente vai valorizar, tá? A gente é, vai valorizar o sentimento de aproximação e identificação com uma nação. Ou seja, eu me identifico com o povo que ali está, através da língua, através dos costumes, da religião, entre outros. Então, ali eu passo a ter um sentimento de nacionalismo, eu tenho um sentimento de amor à minha nação, eu estou formando a minha nação, tá? Então, baseado nesse sentimento aí, é que a gente vai ver se desenvolver essa unificação. Já no centro, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar os estados pontifícios. O que é isso? São os estados que pertenciam à igreja, tá? A igreja dominava essas regiões do centro, com uma capital em Roma. E ao sul, a gente vai encontrar o reino das duas Sicílias, que era comandado por Ferdinando I, ele era da família dos Bourbons, e detalhe importante, a capital era Nápoles. Então, o que é que a gente observa? Eram muitas regiões, né? Cada reino, ducado, ele tinha sua própria moeda, tinha seu próprio sistema de peso e de medida, tinha seu idioma, era diferente em cada região. Então, precisava de quê? De uma unificação. Isso é necessário até mesmo para que se desenvolva aí o comércio e a indústria. Falando em comércio e indústria, o que é que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que essa Itália aí, ela é agrária, tá? Praticamente toda a região central isso é agrária. A gente só vai observar um pouquinho de indústria na região de Piemonte e Sardenha. E isso é interessante, minha gente. Por quê? Por conta dessa pouca industrialização que tem ali, porque pensa comigo, todos os outros países europeus já estão na segunda fase da Revolução Industrial, enquanto a Itália ainda nem se formou país. Então a industrialização é muito fraca, mas apesar de fraca, tem esse grupo, essa burguesia que deseja que
aconteça a unificação, porque assim eles vão poder lucrar, tanto vendendo seus produtos como com a mão de obra. Então, junto a tudo isso, a gente ainda vai ter a questão do liberalismo, que a Revolução Francesa vai trazer, e esses movimentos nacionalistas vão lutar pela unificação política do país. Mas aí a gente vai observar que isso vai acontecer em 3 fases, tá? Então, no primeiro momento, há uma derrota, que é em 1848, não consegue unificar. Mas depois vai dar um suspiro, porque vai ter aí um jornal chamado Ressurgimento, que vai ser comandado pelo Conde de Cavour, e esse jornal ele vai tratar de espalhar notícias sobre o projeto nacionalista italiano, para vocês verem como a imprensa sempre foi extremamente importante nessas divulgações de ideias, né? Então vamos tentar entender aí a primeira tentativa. A primeira tentativa ocorre quando o rei Piemonte Sardenha, lá do norte, tá? Carlos Alberto ele vai declarar guerra contra a Áustria. Isso é importante. Ele declara guerra contra a Áustria porque ele quer pegar aquelas áreas que estão ali perto e dominar, né? Então, com base nos ideais liberais e nacionalistas, ele vai incentivar várias rebeliões em vários estados na península, mas todas elas vão ser sufocadas pelas tropas austríacas e pela intervenção francesa, que a França aparece aí meio como um componente neutralizador. Com a derrota de Carlos Alberto, ele abdica do trono, ou seja, ele pede para sair, né? Em favor do filho dele, Vítor Emanuel. E aí, Vítor Emanuel continua com essa ideia de unificação. E ele é interessante. Ele não vai chamar tanta atenção, mas o ministro dele vai chamar muita atenção, que no caso, o Conde de Cavour, que vai ser o primeiro-ministro que vai liderar aí essas manifestações para que aconteça a unificação. E ele vai se juntar com um rapaz chamado Giuseppe Manzini, que é o fundador da Jovem Itália, que nada mais é do que um grupo que luta pela unificação italiana. Então, eles lá estão lutando pela ideia de uma república italiana. Até aí, a primeira tentativa vai falhar. Aí a gente vai para a segunda, com o Conde de Cavour, que quando ele assume como ministro, ele vai fazer o quê? Ele rapidamente vai correr atrás de apoio. Então ele vai pedir apoio à França através de Napoleão III. Então aí ele já inicia uma guerra contra a dominação austríaca em 1859, na qual eles vão conseguir várias vitórias. Só que tem um detalhe: a Prússia vai entrar nessa guerra. Quando a Prússia entra na guerra, a França sai. E aí, para a coisa andar, é preciso assinar um tratado, o chamado Tratado de Zurique. Observem aí no mapa que a Áustria ela detinha Veneza sob o domínio dela. E ela vai continuar, né? Só que aí o que, é que ela vai fazer? Ela vai ceder a Lombardia ao reino de Piemonte, e Piemonte vai entregar, vai ceder as regiões de Nice e Savoia à França. Então é um tratado, é um acordo de paz, onde tem uma troca de regiões, mas Veneza ainda não vai cair nas mãos dos piemonteses. Enquanto isso, a galera do sul, a galera lá dos dois reinos das duas Sicílias, vai fazer o quê? Vai ter uma representante à altura, que é Giuseppe Garibaldi, que vai ser conhecido como o herói dos dois mundos. Por quê? Porque ele vai estar nessa revolução, vai estar nesse movimento lá na Europa e vai estar aqui na América também em movimentos, inclusive aqui no Brasil, onde ele vai lutar por independências ou por melhorias de regiões. Então ele acaba sendo conhecido como o herói dos dois mundos. Ele comanda um exército que foi conhecido como Exército dos Camisas Vermelhas. E o que é que ele vai fazer? Ele vai conquistar os ducados de Toscana, Parma, Módena e a região da Romanha. Detalhe, essa região da Romanha ela vai pertencer aos estados pontifícios, ou seja, aos estados da igreja. E
através de uma eleição, de um plebiscito, em 1860, essas regiões todas juntas vão se tornar o chamado Reino da Alta Itália. Nesse mesmo ano, Garibaldi vai conquistar Nápoles, que é a capital do Reino das Duas Sicílias, e vai ocupar parte dos estados pontifícios do Oriente, tá? Formando aí, juntando tudo isso, a gente já mudou o nome e virou o Reino da Itália. Mas ainda faltava Veneza, né? E Veneza, ela estava sob domínio austríaco e parte dos estados da igreja, que ainda não tinham sido conquistados, anexados, eles estavam protegidos pelo exército de Napoleão III. Aí, de novo, a gente vai ver a Prússia entrar nessa história. Como assim? Em 1866, a Itália vai assinar um acordo com a Prússia. Para quem não sabe, a Prússia vai se tornar a Alemanha, tá? É basicamente o mesmo território. Nesse mesmo ano de 1866, vai explodir a Guerra Austro-Prussiana. Então, a Itália está junto com a Prússia e eles vão lutar contra um inimigo comum, que nesse caso é a Áustria. E isso vai acelerar o processo de unificação italiana. Então, essa aliança italo-prussiana vai vencer os austríacos, que vão ceder Veneza para a Itália, em troca de regiões como Tirol e Istria, que vocês podem ver no mapa, tá bem aqui em cima, tá? Essa região de Trentino e Istria, eles serão cedidos para as forças austríacas. Lembrando que lá vivia o povo italiano, mas era ocupado por forças austríacas. Coisa meio tensa, né? E vai ser mais tensa ainda. Já em 1870, vai iniciar a Guerra Franco-Prussiana, porque nesse caso, o que está faltando para a Itália conquistar todo o seu território, como a gente conhece hoje, são os estados pontifícios. Ainda falta um pouquinho. E o que é que essa Guerra Franco-Prussiana tem a ver? É simples. A França e a Prússia vão entrar numa guerra, ok? Quem tomava conta, quem protegia os estados pontifícios, quem protegia os estados da igreja? O exército francês. Só que Napoleão III precisava desse exército, que esse exército estivesse trabalhando nessa guerra. Então ele tira o exército francês dos estados da igreja, e quando ele tira, a igreja fica desprotegida, e aí os territórios que pertenciam à igreja vão ser anexados a essa nova Itália, tá? É importante a gente dizer que nesse momento começa uma briga entre igreja e Estado. É conhecida como questão romana. Então, em 1870 é anexado Roma. E nesse momento a igreja não reconhece a unificação italiana, ou seja, ela não reconhece a Itália como um país. É tanto que o Papa Pio IX se recusa a sair do palácio e diz que está preso dentro do palácio, uma vez que ele não pode sair de lá, né? Porque ele não reconhece a Itália como um país. Isso só vai se resolver em 1929, quando Benedito Mussolini estiver no poder, quando ele tiver com o projeto fascista dele, que ele vai precisar de apoio da igreja, e o que é que ele vai fazer? Assinar um documento chamado de Tratado de Latrão. E nesse documento ele vai dizer o seguinte: forme o Estado do Vaticano. É aí que vai nascer o menor estado do mundo, que é o Estado do Vaticano, que tem 0,44 quilômetros quadrados, que tem menos de 1.000 pessoas morando lá dentro, que tem uma monarquia totalitarista. Por quê? Porque o Papa, ele detém os três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, está tudo na mão dele. Sem falar que é vitalício, ele só sai do cargo se ele morrer, ou se ele abdicar, né? Como já aconteceu. Pois bem, todo esse problema só vai se resolver então em 1929. Diante disso tudo, a gente percebe que a Itália se torna uma monarquia constitucional parlamentarista. Como o processo de unificação é tardio, se você comparar a qualquer outra nação europeia, você vai perceber que é extremamente tardio, tanto a Itália quanto a Alemanha, a gente vai ver que a Itália vai demorar para se estruturar como um centro capitalista industrial. Esse atraso todo vai ocasionar uma disputa por territórios durante o imperialismo, que a gente vai estudar mais na frente. E o imperialismo vai ser exatamente um dos motivos
que vai fazer eclodir a Primeira Guerra Mundial. Então, para você entender a Primeira Guerra Mundial, você também tem que entender essa situação e essas brigas nesses territórios, né? Então, ao final de 1860, a unificação estava praticamente concluída. Vítor Emanuel III foi proclamado rei da Itália e assim nós terminamos a primeira parte do nosso conteúdo, ok? Espero que vocês tenham entendido, tenham visto aí que há realmente uma luta, né, entre tentando aí unificar essa região e quando eles conseguem, eles partem para um processo de industrialização, de correr atrás do tempo perdido. É importante dizer também que essa unificação ela é feita de cima para baixo. É por isso que vai ser utilizado uma das pessoas que fazem parte dessa revolta, dessa unificação, ele vai dizer o seguinte: primeiro fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Por quê? Porque havia um interesse de uma burguesia, de um grupo que tinha um desejo aí de ganhar dinheiro, de unificar essas regiões. Então a gente não percebe que isso saiu da vontade do povo, da base, não. A gente está sempre falando em uma, duas, três pessoas desse processo como liderança. Então, primeiro se fez a Itália, depois é que se fez os italianos. Ou seja, há um autoritarismo aí para se formar esse país. Então, a gente vai se ver na próxima aula em que a gente vai falar sobre unificação alemã. Portanto, vamos beber água e respirar que a gente volta já.